Prezado aluno do Seja Angra dos Reis, a partir de agora vou fazer a leitura do fascículo 1 do ensino fundamental, do fascículo de arte, a natureza da linha. Compreender o conceito de ponto e linha, identificar os diferentes tipos de linha, reconhecer os elementos gráficos nos objetos do seu dia a dia, construir figuras que contenham esses elementos. Para início de conversa, em algum momento da sua vida você já se pegou apreciando uma bela paisagem, um desenho feito em um muro ou uma cena de um filme? Estamos diariamente observando e vivenciando arte e não nos damos conta disso. Conhecer arte significa mergulhar em um mundo de novas sensações, emoções e imagens que irão transformar o nosso olhar sobre o cotidiano. Toda obra de arte possui elementos visuais. Para aprendermos a interpretá-la, vamos estudar alguns desses elementos visuais que, interligados ou não, nos ajudam a compreender uma obra. Nesta unidade, estudaremos dois elementos visuais fundamentais, o ponto e a linha. Vamos aprender a identificar os diferentes tipos de linhas e a reconhecê-los em nosso dia a dia. O primeiro elemento visual é o ponto. Antes de conhecermos diferentes tipos de linha, vamos compreender como a linha se constitui. Para isso, precisamos conhecer um outro elemento visual, o ponto. O ponto geométrico é um elemento gráfico que indica uma posição, um lugar. É a partir dele que surge a linha. Mas como o ponto pode se transformar em uma linha? Vamos explicar. Quando vários pontos se organizam em uma sequência linear e ficam tão próximos que se torna impossível identificá-los, eles se transformam em uma linha. O ponto geométrico não é sólido e não tem volume. O ponto serve para marcar o início e o fim de uma linha. O ponto serve para marcar o centro de uma circunferência. Alguns artistas utilizam o ponto como elemento principal na construção de suas obras, como os pintores Georges Seurat e Paul Signac, que usaram o ponto da pincelada para a construção das suas obras. Vocês podem ver isso na página 7 ou pesquisar melhor na internet. Saiba mais. Georges Seurat foi um artista francês que criou no século XIX uma técnica artística chamada pontilhismo. Usando pequenas pinceladas de cores puras unidas umas às outras, construía suas composições. Essas pequenas pinceladas, que parecem pontos como observadas à distância, misturam-se no nosso olhar, criando a unidade da composição. Elemento visual. O segundo elemento visual é a linha. Olhe os objetos que estão ao seu redor. Se prestarmos atenção em suas formas, veremos que a maioria é composta por linhas. Linhas retas, curvas, onduladas. A linha, além de delimitar forma, nos passa a ideia de movimento. É através dela que conseguimos dar forma aos objetos reais ou imaginários. A linha é uma forma que tem comprimento e não tem largura. Porém, nas obras de arte, elas podem ser apresentadas com diferentes tipos de largura, grossas ou finas, cores e texturas, como na ilustração da página 8 da obra Cossacos, de 1910, feita pelo artista russo Vassily Kandinsky. Cossacos são povos nativos das estepes das regiões do sudeste da Europa, que se estabeleceram mais tarde nas regiões do interior da Rússia asiática. Kandinsky, então, inaugura com essa obra a arte abstrata, né? As linhas retas e poligonais, elas foram criadas pelo ser humano, não existe na natureza. Elas podem ser criadas pelos instrumentos artificiais, como réguas e máquinas. Podem encontrá-las em vários objetos, como mesas, portas, desenhos, entre outros. Quando a linha reta toma outras posições, ela passa a ser chamada linha quebrada ou poligonal. Uma linha reta que se imaginada na natureza é a linha do horizonte. E as linhas poligonais imaginadas na natureza são as linhas das montanhas, né, que podem ser, digamos, dos picos elevados. As linhas curvas, elas são encontradas na natureza e também são criadas pelo homem, como na ilustração da página 10, que tem a escultura O Meteoro, do artista ítalo-brasileiro Bruno Giorgi. E ao lado tem um caracol, que é um objeto criado pela natureza, que tem a linha curva, né, na construção da forma. As linhas mistas são combinações de linhas retas e curvas.
que elas podem ser encontradas principalmente na arquitetura, nas portas, em janelas, né? A linha horizontal é chamada assim porque ela está deitada, como nos trilhos, né, de um trem, de uma linha férrea, ou na linha que se constrói na construção de uma parede, no assentamento dos tijolos. A linha vertical é uma linha em pé, muito encontrada também na arquitetura, principalmente nos edifícios, né, nos prédios altos. Aqui tem uma ilustração na página 12 do Empire State Building, que é um edifício muito conhecido no mundo inteiro. Também temos a linha diagonal, que é uma linha que não tem nem horizonte, nem horizontal e nem vertical. É uma linha inclinada que tem um exemplo, que, por exemplo, que são os telhados, né? E as linhas paralelas são linhas encontradas no mesmo sentido, uma em frente da outra, que podem ser encontradas, ser vistas, né, como exemplo na faixa de pedestre. E tem as linhas perpendiculares, que é o encontro de uma linha horizontal com a linha vertical, criando o símbolo, né, de mais, o símbolo da cruz, né, um símbolo cristão. E também tem uma ilustração aqui de um artista chamado Piet Mondrian, que mostra uma composição desse artista que utiliza as linhas perpendiculares. A partir da página 15 tem as atividades que elas devem ser feitas, né, para que o aluno compreenda melhor o conteúdo e fixa esse aprendizado. Então, no próximo vídeo vamos assistir, vamos ler, né, na verdade, a unidade Figuras Geométricas. Até lá!